prega tudo. Ele vai derramando, então ele começa a passar aquele processo, amado, de Deus. Eu quero trazer aquele, quando Paulo estava pregando, ele dormiu de um sono tão profundo que ele caiu, desmaiou, caiu de lá da janela e morreu. Mas o povo pegou eu, tipo, rapidamente foi levar para Paulo reaviver. Logo que reavive é Jesus Cristo, não é Paulo. Aleluia. E aí quer dizer o que Paulo falou? A alma dele está nele. O que Deus tem na tua vida ainda está na tua vida, mas precisa você querer e buscar a face de Deus. Aleluia. Precisa de Deus ter um trabalhado no profundo, no oculto contigo. Se você está fazendo esse processo, é porque lá na frente tem algo tremendo para você e para mim. Não murmure, não blasfeme. Não sei por quê. Sabe por que o povo não entrou na terra prometida? Desobediência. Deus queria que ele obedecesse, amada. Falou para pecar, falou para você. Não me toca não, não me toca guitarra aqui não, falou. Eu quero. Toca. Só toca uma bênção aqui, por favor. Amados, o povo entrou para ter desobediência. Se o povo obedecesse, estava todo, mas Deus queria que eles entrassem na terra prometida. E porque eu e você estamos desse jeito, achando que Deus não vai voltar, queremos desfalecer, queremos desistir. Ai, irmão Jane, você não sabe o que eu estou passando. Eu também tenho meus problemas. Mas não é por causa dos meus problemas que eu vou desistir de Deus. Aleluia! Ele morreu na cruz do Calvário por mim, por você. Ele deu seu sangue encarnecido por mim, por você. A Bíblia diz que ele nos amou de tal maneira que deu teu filho unigênito para que todo aquele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E por que vai desistir? E por que vai deixar a morte espiritual se ser levado de qualquer jeito? Não vai deixar morrer, não deixe cair não, amados. Eu trago também, sabe quem? Um amado de Deus, Lázaro. A Bíblia fala em Lucas 11:11, que Jesus amou. 11:11. Aleluia, louvado seja Deus. E Lázaro, Jesus falando que ele não tinha morrido, mesmo nem essa igreja. João 11:11. Assim falou e depois disse: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas o sono. Ele era amigo de Deus. Não quer dizer que você está passando por isso, que Deus desistiu de você. As promessas estão de pé, mas basta você se colocar de pé também, para querer fazer a vontade, o querer, o desejo do que Deus requer na minha e na tua vida. Deus não desistiu de mim, de você não, amados. Você está pensando que Deus desistiu? Você vê que Paulo não desistiu de Eutico. Ele foi lá e Eutico voltou a reviver. E vai reviver tudo que Deus prometeu. As promessas estão de pé. Deus ainda antes de eu nesse dia, eu sou. E nada pode escapar das minhas mãos. Operando Ele, quem pode pedir? Quer dizer o que? Antes de eu nesse dia, Ele era Deus. Antes dos seus sonhos, se tu querer se concretizar, Ele diz: eu vou fazer. Antes de dizer que as promessas vai se cumprir, eu vou fazer se cumprir, meus servos. E por que quer desistir de ser um pregador?
chega a Ele. Ou você entra da forma que Ele quer, então eu volto. Tem pessoas que falam assim, mas Deus não vai pela dor, Ele é amor e justiça. Vai sim, vai que eu te prova. Eu sou prova. Se você não faz o que Ele quer, Ele então vou te estreitar. Um colega meu chamado Jovem, ele é muito bem de vida. Ele não queria compromisso com Deus, Deus matou o pai, a mãe depois matou o pai. E aí Deus, ele falou, Juninho, é o jeito que eu me enxergar mesmo, porque senão ele vai estreitar mais ainda. Ele é terrível. Deus, quando quer uma coisa na vida de um crente, sai da frente. Olha, quando ele fala, sem graça, acabou. Glória a Deus. Foi como Davi. O povo queria o quê? Saul. Deus vai, unge Saul, depois o povo viu a marreta que desceu. Agora unge Davi, porque é o segundo meu coração. Deus é terrível. E aí, começou o reinado de Davi. A filha dele, o quê? Ele caiu com Betseba, pediu perdão e falou, Senhor, não afaste de mim o teu espírito, porque sem ele nada sou. E porque muitos querem se afastar do espírito, muitos já não têm mais vontade, andam numa vida pecaminosa. Amados, eu fiz esforço, está até aqui, mas Deus está me levando. Fiz até esforço, não vou mentir não. Mas Deus está me levando. Todo tempo ele pediu perdão, Jesus era o segundo coração dele, mas o pecado não saiu da casa de Davi. A filha dele foi estrupada, o filho dele queria matar ele. Foi uma revolução, está na Bíblia. Então, que dia eu e você vamos enxergar Deus em espírito e em verdade? A Bíblia diz que Ele está à procura dos verdadeiros adoradores. E adora Ele em espírito e verdade. Isso quer dizer que Ele ainda não achou. Naquele grande dia Ele vai rasgar esse céu, o poder e glória, e vem buscar os céus preparados. Porque Deus, é como nossos filhos. Meus filhos mesmo quando faz coisa errada, eu bato. Ah, minha mãe, por que está me batendo? Porque errou. É Deus conosco. Deus é o nosso Pai. A todo tempo Ele não quer o nosso mal. Ele não quer que a gente vá para o inferno. Ele tem a chave do inferno, a chave da morte. Mas Ele só quer a obediência, que nós se preparemos para a vida dEle. Ele veio para os judeus. Os judeus rejeitou. Ele aí, vem atrás da gente. E por que você quer deixar esse sono te levar de qualquer jeito? Porque você quer deixar essa prova? O sono pode simbolizar a prova, a luta, a diversidade. Não deixa te levar, não, porque Deus é o Deus que muda a história. Ele disse assim, eu sou filho, não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Falaria eu e não se cumpriria. Se a promessa for de Deus, se a vontade é de Deus, amado, vai se cumprir. Queira o homem, queira Satanás, queira quem quiser levantar, é Deus no negócio e acabou. Aleluia. Então vou te dizer uma coisa. Quando Jesus estava ali no Getsemane, orando, Ele estava 100% carne e 100% Deus. Que Ele diz, afaste de mim este cálice. E os outros estavam dormindo. Sei que muitas vezes a gente pensa em desistir, em deixar. Estou na mensagem com gente ainda. Desistir, parar, está difícil. A obra está estreita. Ela é vã, você está calúnia, disse-me-disse. Fulano falou de mim. Ao José, quem se levantou contra eles? Por que comigo e com você é diferente? Quem traiu Jesus? Judas estava na mesa. Semana retrasada eu recebi uma pancada de um amigo, que eu vi amigo mesmo. Eu falei assim, essa tá. E aí Isa Reis, não sei se o pessoal conhece Isa Reis, pregadora. Aí ela voltou no Face e falou assim, menina, tem cada coisa que a gente toma um barco de amigos. Aí eu falei, nem tudo que brilha é ouro. A gente acha que é o nosso amigo, mas é o que está pronto para nos matar. E aí eu sempre chorei, meu esposo é muito preocupado, porque ele é mais seguro. Nas porradas, eu chorava, só fazia chorar. Quando eu estava indo para o culto, Deus levantou um vaso e falou assim, olha, eu sou Deus na tua vida, mas foi eu que fiz isso, te separei dele, porque por trás eles falavam de você.
Deus revela, amado, ainda. Se você logo a boca não pode dizer quem é aquela, pergunte a Deus quem é essa aqui que Deus te disse, porque você é fácil do bem. Aleluia. Eu tenho mania disso, pode ser o pregador que for, de renome, se ele não tiver lá no público da igreja, meu Deus, quem é esse aí? Peço logo para perguntar a Deus, sabe por quê? Estamos nos últimos tempos. É tanta coisa que está acontecendo. É frieza espiritual. É o povo diz que está no reteté e é carne pura. É pecado ali em cima. Não estou dizendo que aqui não, gente. É em vários. É pecado ali em cima. E o povo sem discernimento aqui embaixo recebendo. O meu povo perece por falta de conhecimento. Vai deixar ser levado? Teve um momento que ele falou, Deus sonha. Eu não vou citar porque é nome pregador de